Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a nossa leitura para o signo de Aquário para o ano de 2023. Essa leitura é uma leitura geral e é uma leitura que a gente vai fazer, ver os parâmetros, ver as possibilidades, né? Os direcionamentos para esse ano de 2023. Assim, pense na sua realidade e vá adequando, né, com o que for saindo aqui nessa leitura, para que você receba aí uma orientação, uma ajuda, um discernimento sobre as situações que você estará vivendo aí nesse ano de 2023, tá bom? Então vamos nos concentrar, aquarianos e aquarianas, para a gente poder fazer essa leitura. Então vamos lá? O que temos para o ano de 2023 para os aquarianos e aquarianas? Quais as perspectivas e as propostas e os direcionamentos para o signo de Aquário, para o ano de 2023? Quais as perspectivas para o ano de 2023 para o signo de Aquário? Eu estou tirando primeiro os arcanos maiores, que ele fala da situação que será vivenciada. E agora eu vou tirar os arcanos menores, que vai falar de como a situação se desenvolve aí para vocês. Quais as perspectivas para o ano de 2023 para o signo de Aquário? Quais as perspectivas para o ano de 2023 para o signo de Aquário? O que temos para os aquarianos e aquarianas para 2023? Então vamos lá? E nós vamos ler nas 4 áreas, né? Plano material, plano mental, plano sentimental, espiritual e um aconselhamento final. Então, para o plano material saiu a temperança, para o plano mental a lua, para o plano sentimental o diabo, para o espiritual o pendurado e o aconselhamento final o julgamento. Agora os arcanos menores. Saiu o valete de ouros para o plano material, a rainha de copas para o mental, o 7 de paus para o sentimental, o cavaleiro de espada para o espiritual e por fim, como aconselhamento, o cavaleiro de paus. Então vamos lá, vamos ver o que temos aqui para vocês, Aquário, para esse ano de 2023. Bom, a temperança, ela é uma carta de persistência, de equilíbrio, né, de paciência, de discernimento, porque a temperança, ela tá aqui movendo, né, movimentando, né, um líquido aqui nesses dois potes, que simboliza que ela tem conhecimento, que ela tem ela sabe movimentar, né, as suas habilidades, né, os seus conhecimentos. No entanto, ela está fazendo isso de uma maneira muito ponderada, tá? Então, o que essa carta quer dizer para você no plano material? Tá dizendo para você que coisas muito positivas vão acontecer para você, né? Que você vai conseguir provavelmente a sua estabilidade no campo material, né? Estabilidade no trabalho, estabilidade com uma casa própria, enfim, né? Que você consegue se estabelecer muito bem no campo material,
né? No entanto, as coisas não acontecerão de imediato, tá? Vai ser um ano que esse campo material você vai talvez ver uma melhora, ver as coisas se estabelecendo favoravelmente, tal, mas ao longo do ano. Vamos imaginar que até o mês de junho você vai achar que as coisas não vão dar certo, que vai ficar tudo muito difícil, mas de repente as coisas vão encorpar e você vai conseguir então iniciar alguma coisa, né, um projeto, um investimento, alguma coisa que vai te trazer oportunidades, que vai te trazer convites, proposta, tá? Que vai ser algo que vai ser muito positivo a você, tá? Então você vai estar iniciando alguma coisa muito boa, tá? Alguma coisa rentável, alguma coisa que vai te trazer oportunidades muito boas, tá? Então assim, você vai ter que ter um pouco de paciência, tá? Então esse ano, começa o ano em que as coisas parecem que, né, não vão acontecer, né, elas vão demorar um pouco, talvez você vai precisar, né, porque a temperança fala de equilíbrio, né, a temperança ao mesmo tempo ela tá criando maturidade para fazer as coisas com muito discernimento, com muito pé no chão, né, ela tá tomando cuidado com as coisas negativas que podem vir, tá, então é uma carta de muita prudência. Então a temperança pede para você no campo material ter exatamente isso, ter prudência, ter planejamento, ter maturidade, ter equilíbrio, sabe? Mas ao mesmo tempo movimentar as coisas que você conhece, movimentar o seu potencial, as suas habilidades, né? Então, quer dizer, não é para você ficar parado, não é porque as coisas vão andar devagar que você vai estar parado, não. Talvez você vai tomando as atitudes aqui, estuda um pouco o próximo passo, né? Aí toma lá na frente. Então vai ser um primeiro semestre para você em que as coisas não vão acontecer repentinamente, elas vão acontecer paulatinamente, né? Quer dizer, é uma coisa por cada vez, você vai tendo discernimento, segurança, e a hora que você tiver muita segurança de que as coisas, né, vão poder acontecer, uma proposta vai vir até você, oportunidades virão até você para que você possa iniciar algo nesse campo material, seja a compra de um imóvel, seja uma oportunidade de emprego, seja um empreendimento, o que for, tá? Vai ser uma iniciativa muito benéfica que vai trazer para você a oportunidade de se estabelecer, tá? Oportunidade de ter um ganho material muito importante, tá? Só que assim, volto aqui a dizer, a temperança é uma carta de movimentos muito lento, muito demorado, tá? Então talvez você vá viver aí um dilema do que realmente fazer, de como fazer as coisas acontecerem, né? Talvez terão algumas situações que você vai, de repente, ter pessoas que vão, né, sei lá, agir de má fé, e você vai ter que ter toda uma forma de se contrapor para poder não cair, né, nessa maldade ou nessas questões. Então, assim, pede para você muita ponderação. No entanto, diz assim, que no momento oportuno aparecerá para você uma boa oportunidade para você iniciar algo que será muito favorável no campo material, que vai trazer para você oportunidade de você se estabelecer, oportunidade de crescer financeiramente, oportunidade de ter aí uma união feliz, né, nesse campo material, tá certo? Né? Mas assim, não é porque você vai estar aí, né, as coisas não vão acontecer assim de imediato, que não será um ano favorável, muito pelo contrário, será um ano favorável para você. No entanto, pede para você ter muita prudência, pede para você agir com paciência, com equilíbrio e ao mesmo tempo com determinação, porque a temperança, ela tem uma determinação a conseguir vencer, né? Então, por mais demorado que seja, ela persiste. Então, esse ano, e principalmente esse primeiro semestre, tá? É um momento que você vai ter que persistir, Aquário.
tá? Você vai ter que persistir naquilo que você quer fazer, você vai ter que persistir nesse seu projeto, tá? Com muita calma, porque daí no momento oportuno vai aparecer uma oportunidade, né? Que vai dar para você uma perspectiva de que as coisas, né, poderão dar certo do jeito que você quer. E aí você consegue, então, fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você planeja, tá? Então, não tenha pressa, tá? Planeje, mas ao mesmo tempo seja persistente. E quando a oportunidade aparecer, não tenha dúvidas, sabe? Vá até ela, abrace, porque com certeza vai trazer para você satisfação e uma oportunidade no campo material muito boa, tá? Então aqui, cada um vai adequar a sua realidade. Então, de repente, você tá querendo ir embora, trabalhar em outro lugar. Então, você vai ficar aí 6 meses estudando, se preparando, tal, e você vai ter muita dúvida se deve, não deve fazer isso, até que a oportunidade chega e você vai ver que você tá pronto e que vale a pena e que você vai ter que arriscar. E aí você vai arriscar, as coisas vão dar certo. Então vamos imaginar que você tem um processo aí que você está movimentando contra alguém, vamos imaginar que você quer comprar uma casa, vamos imaginar que você está pagando uma dívida. No momento oportuno, tudo vai dar muito certo e vai aparecer uma oportunidade que vai te ajudar a dar uma alavancada aí e fazer com que você consiga se estabelecer de uma maneira muito positiva, tá? Então, tenha paciência, mas ao mesmo tempo tenha perseverança, beleza? Bom, agora no campo mental. Como sempre, né? Não tinha que ser diferente com vocês, né, Aquário? Vocês sempre têm um monte de dúvida, medo, incerteza, insegurança, tal. No entanto, tá falando assim para você, mas nossa, você tem tanta intuição, sabe? Você tem um coração tão bom, né? Você faz as coisas com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação, né? Por que que você tem tantos medos, né? Então, trate seus medos, né? E confie na sua intuição, confie no seu feeling, sabe? Confie que você pode, né, fazer as coisas acontecerem, né? E talvez você precise se afastar de alguém, de uma situação, de uma pessoa em definitivo, por mais doloroso que seja, né? Você tem que fazer isso, tá? Então, assim, eu acho que você no campo mental, ao mesmo tempo que você sabe que as coisas podem acontecer de forma diferente, ou você pode recomeçar sua vida, você pode ser feliz novamente, sei lá, né? Você vive aí no martírio, tá? Então, tá falando assim pra você, nossa, é chegada a hora de você se afastar, se deslocar dessa história, né? Porque boas oportunidades estão aí para chegar para você, tá? Mas você precisa se desvencilhar, né, dessa situação, né, que já não faz mais parte da sua vida e que você precisa se desapegar, tá? Então, no campo mental, você precisa vencer essa sombra, esse sofrimento, esse apego, sabe? E você precisa usar aí a sua intuição, se libertar dessa situação, se deslocar, se desvencilhar, tá? Para que você possa começar coisas boas aí para você e na sua vida. Então, o seu campo mental ainda está preso no martírio. Você precisa se libertar dele, tá? Bom, no campo sentimental vem o diabo com o 7 de paus. Então, o diabo é aquela carta, né, que fala das suas sombras. Então, no campo sentimental, eu acho que você tem muitas questões aí a resolver. Talvez você tenha muitas sombras, muito medo, muito remorso, muitas coisas assim pesadas que você carrega, sabe? Mas aí, o 7 de paus diz assim para você, você precisa enfrentar essas questões de frente, para que você possa superar, tá? Então, enfrente essas suas sombras, aceite os seus erros, os seus acertos, tá? E supere, sabe? Você tem elementos para superar, tá? E você precisa, né, talvez ter um pouco de paciência com você mesmo, né? Ter um pouco de prudência, né? Não é justo também você se colocar na condição de martírio, né? Você precisa realmente usar os elementos que você tem para superar, tá?
tá? Então, eu acho que no campo mental, esse remorso, né, esse martírio, né, tem tudo a ver, ó, essas duas cartas. Então, tá falando assim para você, olha, você precisa se desvencilhar disso, desse sofrimento, você precisa se deslocar, se desvencilhar disso, para que você possa ter oportunidade, uma nova oportunidade de criar coisas positivas, tá? E é a mesma coisa, então enfrente as suas sombras, tá? Você precisa enfrentar. Esse ano de 2023 é como se falasse assim para você, olha, o Aquário, não dá mais para você continuar assim, né? Com esses demônios interiores aí, né? Com esses remorsos. Tá na hora de, sabe, tocar o barco, né? Você já foi muito paciente, você já esperou demais, sabe? Você tem elementos para superar. Superar significa seguir em frente, sabe? Se dá a oportunidade de novas coisas boas acontecerem para você. Então siga em frente, tá? Siga em frente, se dê a oportunidade, né? De que coisas boas podem acontecer para você, tá? Você merece, tá? No campo espiritual sai o enforcado, né? O enforcado é aquela carta que diz que você, apesar de todo o seu sacrifício, de todo o seu auto-sacrifício, né? Apesar de toda a sua, né, a sua estagnação, né? Você precisa, né, juntar forças para superar as suas dores, tá? Então a espiritualidade que está do seu lado aí, que te acompanha, está falando assim, olha, meu amigo, minha amiga, você tem uma força dentro de você, guerreira muito grande, tá? E você precisa sair desse auto-sacrifício, desse remorso, dessa lamúria, né? Então é isso, ó, superação, né? Então o seu campo mental junto com o seu campo sentimental e espiritual estão falando a mesma coisa, tá? Então você vive uma situação de remorso que você precisa deixar para lá, que você precisa se afastar, que você vive uma situação, né, de sombras no campo sentimental, que você precisa, que você tem elementos para superar, tá? Você vive num remorso, num auto-sacrifício, né, no campo espiritual também, que você precisa enfrentar. Então, é aquela história, eu acho que você precisa ver qual é o ponto, né, que te corrói, né? Qual é a questão que te coloca nessa condição, sabe? De dor, de auto-sacrifício, de crise existencial, de medos, né? Porque você precisa romper com isso para você poder dar conta de seguir em frente. Esse ano de 2023 tá falando assim para você, olha, você precisa se superar. Você tem como superar isso. Tá? Você precisa superar isso, talvez se perdoar, talvez pedir perdão, talvez se encontrar, sair dessa condição do resignado, né? Se auto-perdoar, né? Se acolher. Então, esse ano 2023 está pedindo isso para você. Você precisa se auto-perdoar, você precisa se desvencilhar das suas sombras, do seu sofrimento, da sua crise existencial, para que você encontre a sua paz, tá? Então, ó, o julgamento é a mensagem final para você para esse ano, sabe? É a carta do perdão. Então, você precisa se perdoar, né? Você precisa encontrar o auto-perdão para você encontrar a solução, né, das suas dores, dos seus problemas, né? Então, o Aquário, tenha ousadia de ir para um novo, de ir para uma nova situação, de enfrentar essa sombra, tá? Porque você, né, tem tudo para ter o seu autocontrole, para se estabelecer, para ter prosperidade, felicidade, tá? Então, é isso, tá? Então, a carta do julgamento pede para você se perdoar, tá? A carta espiritual pede para você sair da condição do auto-sacrifício, tá? O campo sentimental pede para você superar as suas sombras
os seus remorsos, tá? E a carta do plano mental fala para você, sabe, superar essa crise existencial, sabe? E deixar tudo o que te causa sofrimento para que você possa encontrar, né, outros rumos, outros caminhos, certo? Então, no campo material, tá falando para você que as coisas vão se estabelecer de uma maneira positiva, mas você precisa ter muita calma, muita ponderação para que as coisas aconteçam na hora certa, no momento certo. No campo mental, tá falando para você, olha, essa crise existencial que você vive, sabe, já chegou a hora de você se desvencilhar dela, de você seguir em frente, tá? No campo sentimental, tá falando para você, olha, esse remorso que você tem, tal, já chegou a hora de você superar. Você tem elementos para isso. E no campo espiritual, né, você precisa se auto-perdoar, porque esse auto-sacrifício também já deu, né? Você precisa superar. Então é como se fosse assim, se você precisava passar por um martírio, você já passou, já fez estágio, já fez mestrado, já fez tudo. Agora precisa seguir em frente, tá? Então, se perdoem, tá? Se perdoem, mas tenha essa ousadia, tá? De verdade seguir em frente, né? E realmente tomar o controle da sua vida e seguir feliz, bem estabelecido de uma maneira positiva a você mesmo, tá bom? Então, assim, é um chacoalhão aqui, tá? Porque 90% das coisas para você esse ano estão dentro do seu campo mental, estão dentro do seu campo sentimental, estão dentro do seu campo espiritual. Então, Aquário, esse ano você precisa resolver todas essas questões para que você possa, né, no campo material e em todas as outras áreas, né, encontrar a sua estabilidade, né, a sua paz de espírito, porque o julgamento também é a carta do renascimento, né? Ao momento que eu perdoo, eu soluciono os meus problemas e eu renasço. Então você precisa renascer para uma nova oportunidade de ser feliz, tá? Mas tenha coragem, tá? Tenha a ousadia de fazer isso. E você tem força para fazer isso, porque você é uma pessoa que tem autocontrole, tá? E então, né, você só precisa ter a coragem para fazer. E espero que esse ano seja um ano da guinada aí para você, tá? Então supere todas essas sombras para que você possa encontrar a luz e ser feliz, tá bom? Desafio esse ano para você, hein, Aquário? Mas tudo acaba dando certo se a gente tiver a convicção de que também nós podemos e merecemos ser felizes, tá? Erros e acertos todos nós cometemos, mas nós precisamos seguir em frente, tá certo? Desejo a você um bom ano, boa sorte em tudo e a gente se vê aqui na próxima leitura. Um forte abraço e até lá!